Olá, queridos alunos, vamos para mais um vídeo, mais uma videoaula sobre saúde pública, certo? Em continuação à aula anterior, nós falaremos, né, a atividade anterior, nós falamos sobre os exercícios, né? Aliás, foi um exercício onde vocês falariam sobre a porta de entrada para o Sistema Único de Saúde, para os atendimentos de saúde, né, no sistema público, né, no SUS, Sistema Único de Saúde. Muitos de vocês responderam textos bem bacanas, pesquisas muito bem concisas. Alguns responderam 2 linhas assim que tipo não vamos comentar, talvez eles não tiveram tempo. Mas tudo bem, gente. Então, é uma continuação da aula passada, tá? E vocês vão entender um pouquinho mais sobre a atenção básica, que é a porta de entrada do Sistema Único de Saúde. Então, a unidade básica de saúde, tá? Essa aqui é a unidade pela qual o paciente ele vai dar a entrada, certo? Lembrando que daqui ele vai ser direcionado para outros atendimentos aí, certo? Aqui ele será direcionado, então aqui é feita a triagem, tá bom? É um paciente que ele vai ter o seu primeiro atendimento, a sua primeira avaliação, ele vai passar com o clínico geral, ele vai passar pela triagem, tá? E daqui ele vai receber um acompanhamento, tá? Então a unidade básica de saúde, eu moro aqui em Pirituba, eu vou passar na região, né, a unidade básica de saúde próximo da minha residência, certo? Então, próximo à casa de vocês, tem uma unidade básica de saúde, que lá vocês vão fazer imunização, né? Vão participar das campanhas de imunização de vocês, do filho de vocês. Lembrando que todo profissional da saúde deve ter a carteirinha aí em dia, com as vacinações todas em dia, certo? Então a porta de entrada é a unidade básica de saúde. Não é o pronto-socorro, certo? Não é a especialidade, o centro de especialidades, tá bom? Ah, professor, mas eu tô lá com... Eu cortei o meu pé, né? Eu tô sangrando muito. Você vai procurar uma unidade de pronto atendimento? Ok, mas o pré-natal, por exemplo, a unidade básica de saúde, ela vai fazer esse acompanhamento da saúde da mulher. Nós falaremos isso nas próximas aulas sobre a saúde do idoso, a saúde da mulher, a saúde da criança. Tudo isso, então, vai ser a nossa base, tá? A unidade básica de saúde, ela vai ter aí um papel fundamental. Então, as unidades básicas de saúde são a porta de entrada, tá? Então, como eu respondo isso, né, na prova? Como que vai estar essa questão? É a porta de entrada preferencial do SUS, né? Por que preferencial? Ele pode entrar pelo pronto atendimento? Pode, mas preferencialmente o paciente ele vai já ter ali um acompanhamento. O paciente hipertenso, o paciente diabético, ele já vai fazer um acompanhamento dessas patologias crônicas na UBS, na Unidade Básica de Saúde. Ele não vai fazer controle no pronto-socorro, que é uma unidade, né, que demanda um custo maior, que demanda profissionais que estão ali para atender uma parte da população, né, que tem uma necessidade de um atendimento mais rápido. Então, o objetivo desses pós é atender 80% dos problemas de saúde da população, sem que haja necessidade de encaminhamento para outros serviços, como emergências e hospitais. Então, a ideia é controlar ali, para que você tenha um atendimento de qualidade, né? O que é esse atendimento de qualidade? Muitas vezes a pessoa vai num pronto-socorro, alguns colegas de vocês responderam lá no questionário que, eu fui no pronto-socorro, professor, e eu fiquei esperando muito tempo, né? Outras pessoas passaram na minha frente. Então, como é que funciona isso? Por que outras pessoas passaram na sua frente? Lá no pronto-socorro é feita a triagem, né? E de acordo com o risco, né? Isso vocês estudarão ou estudaram lá na urgência e emergência, no pronto-socorro. De acordo com o risco, de acordo com a queixa do paciente, ele recebe uma classificação de risco e o quanto é que esse paciente ele pode ou não esperar. Então, na unidade básica de saúde,
são pacientes mais eletivos, pacientes mais tranquilos aí do ponto de vista clínico, tá? Então, se o paciente ele tem um quadro clínico instável, né, uma hipertensão grave, ali, um aumento súbito de pressão, ele vai para o pronto-socorro. Então, alguns colegas falaram, professor, eu esperei muito tempo. Por que esperou muito tempo? Porque provavelmente era uma questão que ele poderia ter passado na UBS, na Unidade Básica de Saúde, que não necessariamente ele precisava ir para o pronto-socorro. Então, ele acabou esperando mais, tá bom? Então, a ideia é desafogar aí as unidades de urgência e emergência, certo? Então, imunização, controle de pressão arterial, controle de glicemia capilar, acompanhamento, troca de receita, tá bom, gente? Então, quando faz uso de medicamentos contínuos, às vezes controlados, é na UBS que faz essa troca. Alguns curativos podem ser feitos também na unidade básica de saúde, tá bom? Fornecer aí preservativos, fornecer material de prevenção, né? Algumas unidades básicas de saúde têm projetos muito interessantes com crianças também, tá? Que são vinculados às unidades satélites aí que fazem um trabalho muito bacana com os idosos também, tá? Então vamos lá, gente. Junto com essa unidade básica de saúde, nós temos um componente, nós temos aí o agente comunitário de saúde, que é uma peça fundamental, é um funcionário super importante para que a unidade básica de saúde funcione de forma efetiva, de forma, como nós podemos falar, de uma forma eficiente, tá? Então, para que a unidade básica de saúde funcione de uma maneira legal, né, para que os moradores daquela determinada região, eles saibam que naquela região tem um profissional capaz de atender, de orientar, né, durante um tratamento, durante a vida. É importante que tenha um agente comunitário de saúde eficaz, atuante naquela região, certo? Então, o agente comunitário de saúde, ele deve conhecer aquela micro-região onde ele mora. O importante é que ele faça parte daquela região. Por quê? Tem comunidades, tá? Por questões sociais, por questões ambientais, que não é qualquer um que vai adentrar naquela região, né? Vocês entenderam o que eu quis dizer. Então, o agente comunitário de saúde, ele vai até onde, muitas vezes, a equipe toda não vai. Então, ele vai fazer levantamentos epidemiológicos, ele vai ver o que naquela região, aquela região necessita. Tá? Então, é fundamental para que esse modelo de atenção básica, ele vai realizar essa integração de serviço básico com a comunidade. Tá bom? Então, as atividades de prevenção, promoção de saúde, ações domiciliares e comunitárias, individuais ou coletivas. Quando a gente fala individual, ele vai de porta em porta. Quando a gente fala em coletiva, ele pode ir no núcleo da comunidade, um centro de reunião e desenvolver uma atividade ali com toda a população. Então, o agente comunitário, ele tem que ter esse perfil, né? Ele tem que conversar muito bem. Por exemplo, você vai contratar lá, ou a pessoa vai se candidatar a uma vaga de agente comunitário, é uma pessoa que ela não tem uma desenvoltura, é uma pessoa que não conversa muito bem, vai ter dificuldade, porque você precisa muitas vezes ir lá tocar a campainha, ele vai conversar, ele vai atrás de saber o que acontece nas famílias, porque dentro dos números que o agente comunitário vai levantar, o levantamento, né, daquela região, o número de famílias, de pessoas doentes, acamadas, cadeirantes, com doenças crônicas, dentro desses números é que o programa da estratégia vai se basear para que sejam montadas as equipes de estratégia da saúde da família. Então, dentro dos números que o agente comunitário vai levantar, dentro desses números é que as equipes serão fundamentadas, né? Então, cada agente comunitário de saúde deve realizar essas ações preventivas,
tá bom? Dentro dessas regulamentações que estão vigentes no PENAB, pois tem uma liçãozinha aí sobre o PENAB, tá? Para que aquela microárea, né, que é sob sua responsabilidade, aquela população que em média vai ter 750 pessoas, tá bom? O agente comunitário de saúde ele deve dar fazer um planejamento para que essa micro-região, aquelas pessoas, né, por exemplo, se é uma área que precisa de uma prioridade por conta de uma vulnerabilidade maior, porque é uma região que fica próxima a uma represa, né, que dissemina muito mais casos, por exemplo, de dengue. Então, o agente, eles são os olhos ali, a boca da equipe multidisciplinar daquela UBS. Então, é muito importante o trabalho do agente comunitário, tá, gente? Então, é ele quem vai levantar esses números, levantar esses dados para que seja feito esse planejamento epidemiológico aí, tá? Então, só formalizando aí, só finalizando a ação, a função do ACS é essa, tá? O perfil já consegue formar na cabeça de vocês aquela pessoa, né, que tem essa desenvoltura, que sabe desenvolver essa atividade, que sabe conversar, tá? Que se dá bem com as pessoas. É esse o perfil do ACS. Então, vocês vão escrever lá, gente, na aba do aluno, qual é o perfil, né? Porque às vezes eu estou falando e na minha aula eu não disse determinadas características que na sua região o ACS precisa ter. Então, qual é o perfil, um perfil bacana que você acha que o ACS precisa ter? Questão de número 2, qual a importância do ACS nos levantamentos epidemiológicos? Nós falamos na aula, isso é questão de prova. E faça uma pequena pesquisa aí, o que é o PENAB, tá? Essa sigla aí, PNAB, certo? E anexem na plataforma, tá bom, gente? Quem não entregou a atividade da aula passada, por favor, anexem lá, tá bom? Não deixem acumular, certo? E façam essa pesquisa aí, se engajem bastante. Qualquer dúvida, eu estou à disposição aí. Beleza? Um forte abraço a todos, fiquem com Deus.